Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Igreja Batista Brasileira em Washington, D.C. É uma alegria para nós estarmos juntos para estudarmos a boa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nosso desejo é que os estudos aqui trazidos contribuam para a edificação da sua vida. E se você quiser entrar em contato conosco, você poderá fazer isso através dos nossos endereços eletrônicos. Que Deus te abençoe. Vamos à nossa lição? Nesse trimestre, nós estudamos o tema Mateus, o Evangelho do Reino, e utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. Hoje, nós chegamos ao último estudo dessa série. E se você perdeu algum dos estudos anteriores, todos eles estão disponíveis em nosso canal do YouTube. O título da lição de hoje, Morte e Ressurreição de Jesus. Nós abordaremos os capítulos 26, 27 e 28 do Evangelho de Mateus. Primeiramente, nós devemos lembrar aqui que Mateus ele está escrevendo para judeus. Então, ele apresenta certos detalhes muito claros àquele povo, ainda que esses acontecimentos não estejam narrados necessariamente em ordem cronológica. Preparativos. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nos versos de 1 a 5 do capítulo 26, nós vemos a conspiração dos líderes religiosos visando matar Jesus. Leio os versos de 3 a 5. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Perceba aqui que a conspiração para matar Jesus ela tem seu início com os líderes religiosos dos judeus. Mas há então aqui a preocupação de que isso não ocorresse durante a festa da Páscoa, para que não houvesse tumulto e assim aquelas pessoas tivessem prejuízo. Do verso 6 em diante, Jesus está na casa de um ex-leproso chamado Simão. Acontece que uma mulher se chega até Jesus e o unge com um perfume muito caro. Versos 6 e 7. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. O perfume utilizado para ungir Jesus, ele custava cerca de 1 ano de salário de um trabalhador comum. Os discípulos, eles por sua vez, eles vão repreender a Jesus pelo suposto desperdício daquele valor, uma vez que aquele valor ele poderia ser usado para alimentar, para cuidar de muitos pobres. O evangelista João, em seu evangelho, no capítulo 12, verso 4, ele identifica Judas como aquele que está preocupado com o dinheiro nessa situação da unção de Jesus. Lembrando que Judas é aquele que aceita suborno para entregar Jesus. Versos de 14 a 16 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. E vemos então, na sequência do texto, nos versos de 17 a 30, a celebração da ceia do Senhor. É nesse ponto que Jesus está ensinando sobre esse memorial que deve ser observado até a sua volta. Mas no momento da ceia, durante a conversa com os seus discípulos, Judas já é previamente identificado como aquele que o haveria de trair. Isso porque, como já dissemos, Jesus é sabedor de todas as coisas. Ele sabia que seria traído e que seria Judas que o haveria de trair. Versos de 23 a 25 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não
haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. E após esse momento da ceia, eles seguem para o Monte das Oliveiras e Jesus prevê que Pedro o negaria. Versos 33 e 34. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E nos versos de 36 a 46, Jesus está no jardim do Getsêmani, orando sobre toda essa situação difícil que ele sabia que teria de enfrentar. Eu quero destacar aqui o verso 42. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus aqui não está demonstrando fraqueza, mas ele sabia que enfrentaria algo que seria muito pesado, muito duro. Algo que ele não gostaria de passar, justamente por saber que haveria tamanho sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está ensinando que o melhor é se submeter à vontade do Pai. E ainda no jardim do Getsêmani, Jesus é preso. Seu traidor usa um beijo para identificá-lo. Pedro, impulsivamente, ele tenta defender Jesus cortando a orelha de um soldado com uma espada. Mas o próprio Jesus, ele cura aquele soldado e se deixa ser levado, pois ele tinha plena consciência da sua missão de entregar a sua vida como sacrifício por todos os homens. Verso 56 do capítulo 26. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os discípulos que antes caminhavam com Jesus e aprendiam com ele, agora o abandonaram e estão dispersos. Jesus é levado ao Sinédrio para julgamento, mas não havia testemunhas válidas que provassem alguma acusação contra ele. Verso 59 e verso 60. Os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Aqui nós vemos que não havia acusação alguma que condenasse Jesus. E o texto segue, versos 60 e 61. Finalmente se apresentaram 2 testemunhas que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Aqui, essas testemunhas, elas estão distorcendo os ensinamentos de Jesus sobre a ressurreição. A verdade é que ninguém tinha motivo algum para acusar Jesus. E ainda no capítulo 26, versos de 69 a 75, nós vemos Pedro negando a Jesus 3 vezes, como Jesus havia dito. Verso 75. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Os acontecimentos. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nos versos de 1 a 10 do capítulo 27, Judas ele é tomado por um profundo remorso. E ele tenta então devolver o valor recebido pela traição, mas os líderes religiosos não aceitam. O que ele faz então? Ele joga essas moedas para dentro do templo e vai se enforcar. Verso 5 do capítulo 27. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. E esse dinheiro que Judas tenta devolver jogando para dentro do templo, ele será usado para a compra de um terreno que será um cemitério de estrangeiros. E a partir do verso 11, Jesus é levado ao governador, que era Pilatos. Diz assim o verso 11: Jesus foi posto diante do governador.
E este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Pilatos não era muito estimado pelos judeus, isso porque muitas vezes ele transgredia as leis judaicas. Ele tinha medo de perder o seu posto caso ocorresse ali uma rebelião. E ele não entende a resposta que Jesus lhe dá, de tal forma que ele não assume aquela decisão de condenar ou não a Jesus, jogando essa decisão nas mãos da multidão. Diz assim os versos de 21 a 24. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as suas mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Então, devido à omissão de Pilatos, foi o povo que condenou Jesus. Em sequência ao texto, nós temos a crucificação e o sepultamento de Jesus narrados nos versos de 32 a 66. Jesus é crucificado às 9 horas da manhã e fica pendurado agonizando até às 3 horas da tarde. Verso 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus estava sentindo todo o peso do sofrimento causado pela humanidade. Verso 50 em diante. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Quando Jesus expira, toda a terra treme. É um momento de grande manifestação do poder de Deus. O véu do templo se rasga de cima a baixo, mostrando que a vitória ela vem de cima, ela vem de Deus. A morte de Jesus ela abre então o caminho para a presença de Deus. Verso 54. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Todo esse cataclisma que ocorre em face da morte de Jesus faz com que aqueles que o acompanhavam reconhecessem verdadeiramente a sua divindade. E sobre o seu sepultamento, ele ocorre graças a José de Arimateia, um homem rico que era discípulo de Jesus. Verso 59 e verso 60. José tomou o corpo, envolveu-o num limpo lençol de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Jesus ele fica 72 horas no sepulcro, que estava sendo guardado por um grupamento de soldados. Isso porque havia o medo de que seu corpo fosse roubado. Toda a dor e o sofrimento que Jesus passou agora dão lugar ao silêncio de uma sepultura. Mas esse não é o fim da história. A vitória. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu leio os versos de 1 a 10. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres:
Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Houve um grande terremoto, a pedra foi removida, o sepulcro está vazio. Glória a Deus, Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Cristo, ela comprova que ele é filho de Deus. Note que a pedra não é removida para Jesus sair, mas para que todos vissem o sepulcro vazio. As mulheres que haviam ido ao sepulcro a fim de ungir Jesus, elas recebem a incumbência de levar a notícia da ressurreição aos discípulos. O evangelista Mateus registra ainda nos versos de 11 a 15 a trama onde os soldados são subornados a dizer que o corpo de Jesus havia sido furtado, de modo a invalidar assim a história da ressurreição. Mas a ressurreição é uma realidade. Jesus venceu a morte por amor a cada um de nós. E finalmente, nos versos de 16 a 18, Jesus aparece aos seus discípulos. Diz assim os versos 16 a 17. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Mateus registra agora, em suas últimas palavras, um ponto que, de certa forma, resume todos os ensinamentos de Jesus. Versos de 18 a 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Sua ordem para nós é proclamarmos o seu evangelho, é fazermos discípulos e ensinarmos os discípulos a obedecer a tudo que ele nos ensinou. E o mais importante, nós não estamos sós, pois Jesus está conosco até o fim. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Eu quero te convidar a orar comigo. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado por podermos estudar a tua palavra. Eu oro para que cada um de nós seja um proclamador do teu evangelho, que cada um de nós seja um missionário, alguém que caminha com a certeza de que não está só, mas de que Jesus está conosco em todo o tempo. Nós te damos graças porque o Senhor tem esse cuidado, um cuidado pessoal com cada um de nós. Pedimos uma bênção sobre cada uma de nossas famílias. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.